Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à aula ao vivo do terceiro dia da imersão de sobrevivente à abundante. Hoje o tema são as crenças determinantes. E porque temos muito para conversar, vou já dar início aqui à nossa apresentação. E para começar a nossa aula, vamos começar com uma questão, uma reflexão, mais uma reflexão. O que acreditas na tua vida? De que maneira é que isso em que tu acreditas, influencia a tua vida, seja de forma positiva ou de forma negativa? E como é que surgiram essas crenças na tua vida? Portanto, tu acreditas em algo. Certamente que ao longo do teu dia, ao longo da tua vida, tu vais pensar, vais agir de acordo com coisas, com afirmações nas quais tu acreditas profundamente como sendo uma verdade, sendo pelo menos a tua verdade. E então a tua vida é moldada por essas verdades. E antes de avançarmos e começarmos a explorar um pouco mais o tema e a compreender melhor, afinal, o que é que são crenças e de que maneira é que elas influenciam a nossa vida, eu gostaria que tu fizesses então esta reflexão. E se estiveres a assistir a esta aula na gravação, eu convido-te a fazer uma pequena pausa no vídeo e a fazer esta mesma reflexão. Se estás agora aqui comigo, talvez consigas dar uma resposta a ti mesmo com alguma clareza, pois pode haver uma ou outra crença, uma ou outra verdade que para ti esteja bastante presente na tua vida. Talvez não seja assim tão claro, talvez tu não entendas essa verdade como uma crença, mas também por isso é que depois vamos procurar entender melhor o que é uma crença. E de que maneira então a tua vida é influenciada por isso que tu acreditas, por essas verdades? Este é sempre o ponto de partida. O ponto de partida para qualquer tipo de transformação é sempre a consciência, é sempre permitir-te seres capaz de ver. E hoje vamos olhar para dentro das nossas crenças, olhar para dentro das nossas verdades absolutas. E de que maneira então é que essas verdades, elas contribuem positivamente ou negativamente para o fluir da nossa vida, para nos ajudar, na verdade, a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de abundância e prosperidade. Ou então crenças que, na verdade, nos estão a bloquear e a inibir que essa transição possa acontecer. Muito bem, então, olá a todos, eu sou a Fátima Fernandes e sou professora de yoga, sou mentora, sou coach de vida e hoje estou aqui neste papel de guia, de mentora, não apenas a transmitir informação, mas a procurar partilhar contigo a minha própria experiência de vida e como é que eu, por exemplo, consegui superar crenças que estavam impregnadas no meu ser, crenças que me estavam a bloquear e me estavam a limitar e as consegui transformar. E não só, como é que eu hoje realizei que, sem saber o que é que eu estava a fazer, sem identificar essas verdades que eu comecei a dizer a mim mesma como crenças, sem perceber absolutamente nada disto que eu estou hoje a partilhar contigo, já há muitos anos atrás, eu comecei a dizer a mim mesma coisas como, por exemplo, eu não fico doente. A mim nada me acontece, eu nunca tenho acidentes. A mim tudo corre bem. E o que é certo é que hoje, à luz do conhecimento que eu fui desenvolvendo, à luz da sabedoria de todas as minhas experiências de vida, à luz de tudo aquilo que eu fui recolhendo, lendo, aprendido, eu percebo que de uma forma instintiva eu comecei a desenvolver determinadas crenças positivas que me têm vindo a suportar ao longo da minha própria vida, que têm vindo a contribuir para o meu crescimento pessoal, mesmo sem o saber. Essa é uma parte da minha história em relação às crenças que mais para a frente eu irei partilhar mais alguns exemplos e eu espero que o tema de hoje verdadeiramente tenha impacto em ti, pois o tema das crenças é muito importante. Qualquer que seja o ponto de situação da tua vida neste momento, se pretendes implementar algum tipo de transformação,
na grande maioria das vezes, essa transformação fica aquém do desejado, porque não mudamos o nosso sistema de crenças. Porque há crenças que estão integradas em nós, que fazem parte da nossa identidade, muitas vezes, aliás, em grande maioria das vezes, a nível do nosso inconsciente, nós não as conseguimos ver e percepcionar como crenças limitantes, que nos impedem de avançar, que nos impedem de realizar os nossos sonhos. Talvez já tenha acontecido de tu saberes que precisas de fazer alguma coisa. Tu sabes o que deves fazer, tu sabes como fazer, mas não consegues. É quase como se houvesse uma força magnética que te impede de avançar, que te impede de dar aquele passo de gigante que te vai dirigir então em direção à tua melhor vida. O que é uma crença? Crença é, na verdade, a convicção de que algo é verdadeiro ou provável, sem necessariamente ter um fundamento científico. As crenças são, por isso, estados mentais que vão influenciar a forma como nós vamos pensar, a forma como sentimos, como nos relacionamos e como nos comportamos. São as nossas verdades individuais e por isso têm o poder de determinar a nossa vida. Como eu há bocadinho falei logo no início, são as nossas verdades absolutas, que acreditamos como absolutas, mas mais para a frente já vamos perceber que elas não são exatamente assim tão absolutas. E já agora faço mais uma questão. De acordo com a reflexão inicial, será que aquelas verdades, aquilo em que tu acreditas, enquadra-se dentro da definição de crença? Será que são mesmo crenças? Ok, então já podes começar aqui a tentar compreender um pouquinho mais acerca da tua realidade, pois a tua realidade está muito assente nas tuas crenças, para o bem e para o mal. Então, para nós compreendermos exatamente como é que as crenças influenciam a nossa vida, para o bem e para o mal, é importante perceber de onde é que vêm as crenças. De onde é que vêm estas verdades? Como é que nós aprendemos isto na nossa vida? Será que elas nascem connosco? Será que vêm dos nossos antepassados? Será que vêm da nossa educação? Vem de tudo isto. As crenças são formadas ao longo da vida. Inclui tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vivenciamos e vão sendo comprovadas pelas nossas próprias experiências. Ou seja, a nossa vida segue um determinado caminho em que os nossos comportamentos, as nossas próprias experiências de vida vão validar aquilo que nós aprendemos como sendo verdade. É curioso que isto aconteça desta maneira. Porquê? Porque as crenças ficam impregnadas no nosso subconsciente. Ou seja, nós de forma inconsciente, portanto, é quase como se fosse de forma invisível, nós não temos uma percepção, não temos uma ação direta e consciente sobre determinados comportamentos que nós temos, que são informados nessas crenças e acabam por moldar as nossas experiências. Experiências essas que, dessa forma, vão também validar as nossas crenças e nos fazem dizer assim: afinal eu tinha razão. Afinal era mesmo assim. E eu estou certa que também já terás tido alguma experiência na tua vida em que tu quase que provas a ti mesma ou a ti mesmo que tinhas razão. E nem sempre pelo lado positivo. Mais para a frente eu vou dar aqui uma série de exemplos de crenças onde depois podemos explorar um pouquinho mais esta questão. Ou seja, uma crença é o resultado da análise de tudo aquilo que nós vivemos. E isto é uma análise muito profunda. É uma análise que a nossa mente faz e que nem sempre é perceptível à mente consciente, mas ela é feita no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Por isso é que as crenças são tão importantes e elas têm o poder de marcar a nossa vida, de fazer com que nós caminhemos a nossa vida com determinadas convicções, estamos tão certas destas verdades, que
que são, na verdade, crenças e que não representam, na verdade, uma verdade absoluta. E vivemos através do quê? Através das diferentes experiências de vida, dos ensinamentos familiares e sistémicos, geracionais, neste caso, através da nossa educação, eu gosto mais de chamar da nossa formatação, das influências culturais, do nosso ambiente social, das nossas tradições, da religião, etc. Ou seja, tudo aquilo que é constituído pela nossa sociedade vai nos influenciar, naturalmente, e vai incutir em nós determinadas crenças. Aqui, por exemplo, na questão das influências culturais, tu vives em Portugal, tens um determinado sistema de crenças. Se tu vivesses no Oriente, na China, tinhas outro sistema de crenças. Se vivesses em África, em qualquer um dos países da África, a África do Sul, por exemplo, terias outro sistema de valores. Se vivesses no Brasil, tinhas outro sistema de valores, portanto, sistemas de valores que estão relacionados com a cultura em si. Aqui a questão do ambiente social. Se tu conviveres habitualmente com pessoas que têm habitualmente crenças positivas acerca da vida, tu também vais beber dessas mesmas crenças. Se, contudo, tu conviveres habitualmente com pessoas negativas, com pessoas que passam a vida a reclamar, que apenas conseguem ver o lado negativo de tudo, que quando tu dás uma notícia positiva de que vais fazer algo de novo, algo que tu gostas, por exemplo, elas só são capazes de apontar os riscos, os problemas e as consequências negativas que podem daí decorrer. Isso é completamente desmoralizante. Ora, se tu estás dentro desse ambiente, tu também vais beber desse ambiente e vais assumir essas crenças também como tuas. E podia dar aqui mais uma série de outros exemplos, mas penso que nestes aqui já consegues ter uma melhor percepção, afinal, do que é que são as crenças. Só aqui uma pequena referência em relação à educação. A escola, o sistema educacional, na forma como formata as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, tende a nos incutir um determinado conjunto de crenças que marcam-nos por uma vida inteira. Aquela crença de que não és bom a artes, de que não és bom a matemática, que não percebes nada de línguas, que és mau a isto, que és bom àquilo, e isso acaba por nos definir ao longo de uma vida toda. Uma criança, por exemplo, que desenha pessimamente mal, mas até tem um gosto pelo desenho. Se calhar a arte dele, a vocação dele é o desenho abstrato. Mas, de acordo com os critérios de avaliação daquela disciplina, de design, por exemplo, precisa de seguir determinados parâmetros. Como não consegue seguir aqueles parâmetros porque tem uma determinada vocação noutra direção, com outros parâmetros diferentes, esse aluno é classificado como sendo mau a desenho. E como as crianças são muito permeáveis a tudo aquilo que absorvem, essa criança vai acreditar, muito possivelmente durante toda a sua vida, que é péssima a desenho. E às vezes o que é que acontece na vida adulta, meia-idade? Normalmente acontece na meia-idade. Começa a haver aquela chamada crise de identidade. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Para onde caminho? Porque a pessoa levou uma vida toda afastada da sua arte, da sua vocação. Isto só para dar um exemplo. Talvez consigas agora transpor este exemplo para uma série de outras situações na tua vida, pessoas que tu conheças. E pessoas que, por exemplo, aos 40, 50 anos conseguem se conectar com o seu coração, conseguem perceber onde é que está a sua vocação e mudam completamente de vida. E se calhar vão resgatar aquilo que na altura lhes foi classificado, portanto, são aqueles rótulos, aquelas caixinhas que nos querem enfiar e que se transformam em crenças muito sólidas que nos condicionam uma vida inteira. E a pessoa sente-se finalmente livre daquelas máscaras, daquela couraça, porque
se manteve contida dentro de um determinado parâmetro, dentro de uma determinada crença, dentro de uma determinada caixinha que a limitou e que evitou e limitou, aliás, perdão, o seu próprio crescimento pessoal. Quando nós olhamos para elas com este olhar mais sensível, mais atento, mais profundo, conseguimos entender muita coisa na nossa vida. Eu aprendi tanto acerca de mim mesma quando comecei a olhar para as crenças desta maneira. Coisas que ouvimos desde a infância, que vimos no comportamento dos nossos pais, nos primeiros contactos no convívio social, na escola, por exemplo, com professores, com colegas. E são nestes momentos iniciais da nossa vida, tal como eu há pouco estava a referir quando dei o exemplo da educação, que construímos a maioria das nossas crenças. É aí que nós construímos o nosso sistema de crenças centrais. Essas são as chamadas crenças centrais. São aquelas em que nós baseamos praticamente toda a nossa vida quando as aprendemos, quando as integramos. E elas fazem parte basilar do nosso sistema. E é isso que constitui o nosso sistema de crenças, que acabamos por trazer para a vida adulta, e o impacto que tem é que vai moldar o pensamento, vai moldar a nossa palavra, vai moldar o nosso sentir e o comportamento. Porque o comportamento, naturalmente, vai ser um reflexo, então, do nosso sentir e do nosso pensamento. Eu coloquei aqui a palavra porque nós depois vamos acabar por moldar também, naturalmente, aqui a nossa comunicação, aquilo que nós dizemos não apenas ao outro, mas também dizemos a nós, muitas vezes de forma repetida. E isso faz com que a crença ainda fique mais sólida, ainda mais interiorizada. E é muito importante, por isso, dar atenção à nossa palavra, às nossas falas internas. Mais para a frente vamos falar um pouquinho mais acerca das falas internas. Ou seja, as crenças fazem parte de nós. Nós acreditamos sempre em alguma coisa. As crenças por si só não são más nem boas. São crenças. É aquilo em que nós acreditamos guia a nossa vida. É uma linha orientadora para a nossa vida. É quase como se fosse um mapa. Elas estão em toda a nossa história. Portanto, a nossa história vai se construindo e nós vamos incluindo crenças que resultam, portanto, da nossa história, das nossas vivências. Quando solidificam-se, elas então tornam-se parte da identidade. Muitas vezes sem que nos apercebamos disso. E influenciam o nosso subconsciente, transformam-se em convicções fortes e absolutas sobre nós, sobre o mundo e sobre os outros. Pois se nós acreditamos isso acerca de nós mesmos, o que quer que isso seja, aquilo que nós acreditamos acerca de nós vai refletir-se para o exterior. Eu vou olhar para o outro sobre esse mesmo prisma. Se eu, por exemplo, acredito que não sou uma boa pessoa, que foi uma crença que me assolou durante tempo demais, diria eu também tinha dificuldade em olhar para a outra pessoa como sendo uma boa pessoa. Porque esse era o meu filtro. Portanto, as crenças vão funcionar como filtros, como as lentes. Eu já tenho falado muito de lentes ao longo destas últimas aulas. Portanto, são as lentes que nós utilizamos para navegar na vida. Ok, vamos continuar. Já estou a ficar aqui entusiasmada com o tema. Não me quero esticar muito desta vez. Crenças determinantes? Pois, exatamente. Ou seja, as crenças, elas têm o potencial de determinar a nossa vida. Agora, essa determinação pode ser condicionante e limitadora, ou seja, negativa, ou, pelo contrário, ser uma determinação que é potenciadora, que potencia, que eleva o meu potencial e expansiva, que me faz expandir, que me faz crescer, que me faz elevar, ou seja, positiva. Perdão. A diferença entre uma crença pessoal ser positiva ou negativa está, portanto, no efeito que ela tem sobre a forma como vemos o mundo e como nos comportamos
da seguinte maneira. Portanto, agora vou dar aqui exemplos de crenças positivas, de como é que elas podem determinar a nossa vida, e de crenças negativas e de como é que elas podem determinar a nossa vida. No caso das crenças positivas, uma crença positiva vai incentivar-te a ultrapassar limites. Vai ajudar-te a expandir. Nós, para nos expandirmos, para crescermos como seres humanos, precisamos de ultrapassar a nossa zona de conforto. Precisamos de ultrapassar um determinado limite, uma determinada fronteira. Mas precisamos aqui de uma força interna para sermos capazes de dar aquele passo, além dessa fronteira. Crenças como, por exemplo, eu sou capaz. E esta crença tem que ser sincera, tu tens mesmo que acreditar. Eu sou confiante nas minhas habilidades e dons. Estes são 2 exemplos de crenças positivas que te vão ajudar a ultrapassar os limites, a evoluir, a expandir, a ter coragem. Crenças positivas ajudam a enfrentar a vida de uma forma positiva. Parece óbvio, e realmente é óbvio, é lógico. Por exemplo, todos os problemas têm uma solução. Eu costumo dizer isto e depois ainda reforço com o seguinte: um problema só é um problema porque tem uma solução. Se não tivesse uma solução, então já não era um problema. Às vezes, lá está, a espiritualidade tem muitas vertentes e eu gosto de desmistificar um bocadinho a espiritualidade que às vezes nos é vendida na vida moderna, na New Age, que é que não há problemas, só há desafios. Não há problemas, claro que há problemas. A vida oferece-nos problemas que nos ajudam a crescer, a desenvolver. E não há problema nenhum em chamar o problema do problema. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Há coisas positivas, há coisas negativas, há coisas dolorosas, há coisas que nos trazem muita alegria, muita felicidade, e há problemas. Mas lá está, a própria definição de problema é que ele tem uma solução. Recorda-te das aulas da matemática. Quando tu tinhas que resolver um problema, o problema tinha sempre uma resposta certa, não é? Podias errar na resposta, aí já é outra história. Aí já é outro problema, ok? Mas existe uma solução. Isso foi uma coisa que eu aprendi precisamente com a matemática. Portanto, na altura em que estava na escola, eu não aprendi só crenças negativas, também aprendi algumas crenças positivas. E recordo-me que foi precisamente um professor de matemática que apresentou esta frase, que todos os problemas têm uma solução. Porquê? Porque são problemas. E um problema só é um problema porque existe uma solução. Pode não ser a solução certa, ok? O universo é abundante e está aqui para me ajudar. Contrapondo, por exemplo, aquela crença em que tudo me acontece. E eu vou dizer aqui um palavrão: toda a porcaria me acontece, toda a porcaria vem ter comigo. Mais uma crença que eu nutri durante anos demais. E só me consegui libertar dela há cerca de uns 3 anos para cá, quando eu comecei a perceber que isso me estava a limitar e a manter numa situação muito desagradável, principalmente a nível financeiro. Portanto, a abundância é uma condição natural da natureza, do universo, da humanidade. Portanto, se queres saber um pouquinho mais acerca da abundância, se ainda não tiveste a oportunidade de assistir, assista à gravação da aula de ontem, onde falamos muito, conversamos muito acerca de abundância. Crenças positivas facilitam conexões saudáveis e empáticas. Por exemplo, existe amor em tudo aquilo que existe e em todas as pessoas. Olhar para a pessoa como sendo uma fonte de amor, de bondade. Olhar sempre para o aspecto positivo da pessoa. Não quer dizer que a pessoa também não tenha um lado negro, tenha um lado sombrio. Mas, ao invés de fazer já esta abordagem
partindo sempre do pressuposto que a pessoa tem um lado negativo, depois só consegues ver isso. Então, parte do pressuposto que a pessoa tem um lado bondoso, que tem amor. Depois, o resto virá, dependendo das vivências que tu desenvolves com a pessoa, dentro de um determinado meio, obviamente. Mas partindo desta perspectiva, deste paradigma de encontrar o amor em tudo aquilo que existe, de encontrar o amor em todas as pessoas, vai-te permitir entrar nas diferentes conexões com um sorriso, com mais leveza, com mais confiança. É mais fácil abrir o coração, é mais fácil ser vulnerável. E podes estar a pensar ou dizer, mas Fátima, isso se calhar pode-me colocar numa situação de fragilidade, de insegurança. Confia no teu coração. Confia nas respostas do teu corpo. Mas acredita sempre que há um fundo de amor em todas as pessoas. Eu contribuo positivamente para a vida de outras pessoas, assim como as outras pessoas vão contribuir positivamente para a minha vida. É olhar para nós como seres inspiradores. Eu acredito que consigo inspirar outras pessoas. E eu olho para as outras pessoas, para a história das outras pessoas, sempre como fonte de inspiração. Mesmo quando conheço alguém, recentemente conheci uma pessoa, não gostei muito de a conhecer, mas eu extraio sempre algum tipo de lição desse tipo de conexão, mesmo quando não gosto da pessoa. Nós não temos que gostar de todas as pessoas, não é? Obviamente. Mas a pessoa, de alguma maneira, naquilo que eu não gostei nela, ela inspirou-me a algo. É aquela máxima, a pessoa pelo menos ensinou-me aquilo que eu também não devo fazer, aquilo que eu também não devo dizer. Isto é tudo uma questão de mudar o paradigma. Sairmos do dogma, aprendermos a ver outras formas de sentir e de estar na vida. Crenças positivas, elas aproximam-te de ti mesmo, elas não te afastam. Aliás, esta forma de perceber como uma crença nos determina, se positiva ou se negativamente, é perceber se essa crença te aproxima de ti mesmo, te faz ser um ser mais autêntico, se te faz ser uma pessoa mais autêntica, mais real, mais sincera, se te ajuda a conectar com o teu coração, ou se te leva para longe de ti. Se para cumprir, entre aspas, com determinada crença na tua vida, tu precisas de vestir uma máscara, precisas de te proteger com uma couraça. Eu aí diria que isso é um sinal de alerta. Eu aí diria que se calhar essa crença pela qual tu estás a orientar a tua vida talvez não seja positiva e talvez seja negativa, talvez seja condicionante. Talvez ela te esteja a limitar. Talvez não, de certeza. Uma crença positiva ajuda-te a ser tu mesmo, a ser tu mesma. Ajuda-te a viver de uma forma mais autêntica. E depois não só aproximar-te de ti mesmo, mas quando tu te aproximas de ti mesmo, também te aproximas-te dos teus sonhos, dos teus objetivos. Por exemplo, eu tenho valor. Às vezes estamos à espera, eu falei nisto na aula sobre a abundância, estamos à espera de adquirir qualquer coisa, de receber qualquer coisa, de conquistar qualquer coisa, para sentirmos que temos valor. Não, tu tens valor, ponto. Assume-te como sendo fonte de valor. Eu acredito que tudo é possível. Eu acredito, eu, Fátima Fernandes, acredito nas possibilidades infinitas que o universo tem para mim. Essa é uma daquelas crenças que eu desenvolvi sem saber que era uma crença, sem fazer a mais pequena ideia o que é que eu estava a dizer ou a pensar, ou a cultivar na minha vida. Resulta, sem dúvida alguma. Desde que eu queira. Eu acredito que tudo é possível desde que eu queira, desde que venha de uma força interna que esteja alinhado com o meu mais profundo porquê. Eu sou criativo, autossuficiente e resiliente.
Eu acredito que eu tenho estas qualidades em mim. E essas qualidades desenvolvem-se por conta desta crença positiva. Crenças assim, vale a pena ter, não é? Porque às vezes lá está, na espiritualidade, como se fala, às vezes ouve-se a palavra crença e associa-se imediatamente a algo de negativo, a algo que se deve abater. Mas não, temos que ter esta percepção, temos que perceber, é uma crença, ok, mas e de que maneira é que ela atua na tua vida? De que maneira é que tu atuas na tua vida de acordo com essa crença? Isso é que vai fazer a diferença. Ok. Então, as crenças negativas. De que maneira é que tu podes perceber que determinada crença é negativa? Geram desconfiança e conflitos. Por exemplo, dinheiro é sujo. Dinheiro é a raiz de todos os males. Eu desenvolvi uma repulsa a dinheiro quando trabalhei no banco. E só até há bem pouco tempo é que eu comecei a limpar-me dessa crença. Foi muito difícil. Eu dizia, em alto e bom som para mim, para toda a gente, que o dinheiro estava-me a mostrar o pior das pessoas. Que por causa do dinheiro as pessoas faziam coisas absolutamente horríveis. As pessoas que tinham mais dinheiro, de uma forma geral, haviam pouquíssimas exceções, não eram pessoas boas. Eram pessoas más. Obviamente, quando uma pessoa acredita nisto, o dinheiro foge de ti. O dinheiro não quer nada contigo. Estás sempre em escassez. Porque depois de todos os teus comportamentos, inconscientemente informados e embebidos nesta crença, vão fazer tudo por tudo para que o dinheiro não fique nas tuas mãos. Porque é sujo. O dinheiro traz sofrimento. Então, o dinheiro, como sendo uma energia, também não é atraído até ti. Tu estás a repelir, na verdade, a energia do dinheiro. E isso traz o quê? Traz desconfiança, isso traz um conflito. Porque, por um lado, por exemplo, em relação à questão do dinheiro, precisas do dinheiro, mas ao mesmo tempo odeias o dinheiro. E é um conflito muito difícil de gerir. Muitas vezes, questões relacionadas com a escassez e dificuldades financeiras está muito relacionado pela forma como nós vemos o dinheiro. Os outros são melhores que eu. Esta crença é absolutamente abominável. Vem muito de comparações. E comparações que muitas vezes vêm da nossa infância, de sermos comparados com os outros meninos. Eu passei muito por essa situação, eu ouvia N vezes, porque é que não és como as outras? As outras filhas portam-se melhor do que tu portas-te sempre mal, só fazes asneiras, estragas tudo, porque é que não és como as outras? E, obviamente, nós vamos absorvendo essa crença quando crianças e elas fazem parte da nossa identidade. E depois passamos uma vida adulta a estar constantemente a nos comparar com os outros, a nos sentir inferiores, autoestima na lona, sem qualquer amor próprio. E depois reconquistar isto é para doce, é duro, não é fácil, requer aqui um trabalho muito, muito, muito complexo de autocuidado, de trabalho interior, de desenvolvimento pessoal e muita terapia, no meu caso. Só existe maldade no mundo. É aquela toxicidade que nos é enfiada pelos olhos adentro através da televisão, por exemplo. Por isso é que eu digo, o melhor local da televisão é no caixote do lixo, não é em casa. Porque quando nós apenas recebemos notícias negativas, por exemplo, guerras, fome, violações, violência, agressividade, maldade, depois esse é o filtro, nós só conseguimos ver isso. Mas e será que no mundo não existe bondade? Será que não há um fundo bom na humanidade?
Como é que, na verdade, a humanidade conseguiu sobreviver tantos e tantos e tantos e tantos anos no planeta Terra? Foi por conta da maldade ou terá sido por conta da bondade? Da nossa natureza criativa, da nossa natureza amorosa? Mais alimento para a mente, mais alimento para a reflexão. Neste caso é mais alimento para o coração. Crenças negativas, elas impedem-nos de vivenciar o mundo de uma forma plena, de vivenciar a vida de uma forma plena. A vida é muito difícil. Tudo é difícil. Ai, é preciso sempre esforçar-me, esforçar-me, esforçar-me e nunca vou para lado nenhum. Não vale a pena sequer tentar. É tão difícil, é impossível. Ah, isso não é para mim. Isso não é para mim. Vais-te limitando. Há determinadas escolhas que tu deixas de fazer, há determinadas oportunidades que tu já nem as consegues perceber. Sentir prazer é pecado. Aqui a questão da religião também nos traz aqui uma série de crenças que nos podem bloquear imenso. E aqui sentir prazer pode ser no aspecto sexual ou no aspecto tão simples da vida de como apreciar a vida com prazer. De nos sentirmos culpados por sentirmos prazer na vida. Sentirmos culpados de estarmos felizes. Normalmente as pessoas partilham as suas angústias. Ai pá, eu tive um mau dia. E depois, como resposta, a outra pessoa pode ter tido o melhor dia da sua vida, mas como viu aquela pessoa a manifestar aquela agrura, aquela dor, aquele sofrimento, pensei, ai, até me sinto mal de dizer que eu tive um dia absolutamente espetacular, num dia maravilhoso. Experimenta fazer o seguinte, eu já experimentei isto e é genial. A pessoa fica completamente desarmada. Alguém pergunta-te, então, como é que estás? E tu dizes, bolas, epá, estou um espetáculo. Bem, a minha vida está a correr maravilhosamente bem. Mas também é importante que isso seja verdade, não é? Não vais dizer isso só para picar a outra pessoa. É importante que isso seja uma verdade. Ou que tiveste um dia maravilhoso, só recebeste boas notícias nesse dia. Ou que acordaste tão bem disposta ou tão bem disposto que, uau, parece que hoje a tua vida se transformou e és capaz de tudo e mais alguma coisa. A outra pessoa, se não tiver também nessa vibração de entender que a vida é maravilhosa e de só conseguir ver o lado negativo, a pessoa quase que esta pessoa não está com problemas. Não pode ser, é impossível. Então a vida é tão difícil. Porque a pessoa não consegue apreciar a tua felicidade. A pessoa não consegue apreciar a possibilidade de que existe felicidade na vida, de que podem existir coisas boas, podem existir coisas positivas. Não sou merecedor de ser feliz com tanto sofrimento à minha volta. Portanto, agora remetendo também ao exemplo que acabei de dar. Isto pode ser muito complicado quando as pessoas são muito influenciáveis e são muito sensíveis ao sofrimento do outro. E sentem muita dor do outro. E elas absorvem de tal maneira esse sofrimento que acabam por assumir esse sofrimento como delas mesmas. E quando tu assumes a dor do outro, ok, há a questão da empatia, a questão da compaixão, mas não podes deixar de viver a tua alegria, a tua bondade, a tua boa disposição e substituí-la por essa dor e por esse sofrimento. E de sentir quase que não mereces ser feliz, porque consegues sentir a dor dessa outra pessoa. E, por exemplo, aqui, e porque eu passei por essa situação de viver uma depressão muito profunda, eu vivia em constante tristeza, amargura, angústia, uma sensação de vazio tremenda. E como eu estava completamente imersa nessa situação, nesse estado de sobrevivência,
Eu acreditava, portanto, foi uma crença minha também durante todos esses anos, que a vida realmente era miserável. A vida era uma dor constante, era uma dor só. E ver a felicidade das outras pessoas era quase uma ofensa. Eu não conseguia estar presente junto de pessoas a rir, a sorrir, bem dispostas, com boa energia, com energia elevada. Eu não estava a me conseguir contaminar por essa mesma boa energia. E isso trouxe-me para um grande isolamento. Porque depois o que é que eu sentia? Eu sentia-me mal de estar a influenciar a alegria das outras pessoas com o meu miserabilismo, com o meu mal-estar, porque eu não conseguia estar de uma forma diferente. Há muitas nuances que precisamos de tomar em consideração quando olhamos para as crenças nesta perspectiva. As crenças negativas podem criar obstáculos para o crescimento pessoal. Podem não, elas criam, eu devia ter tirado a palavra podem, criam obstáculos. Criam obstáculos, muitas vezes que são quase intransponíveis. Não consigo mudar. Quem é que consegue mudar se acredita profundamente que não consegue mudar? Não consegue mudar, não consegue. Ponto final, acabou. E eu acredito que todos os seres humanos têm a capacidade de mudar, mas só conseguem mudar, só mudam, se isso vier de uma força intrínseca muito poderosa. E infelizmente, na maioria das vezes, esse ímpeto para a mudança e de aceitar e de acreditar que querem mudar, que precisam mudar, vem muitas vezes de uma dor muito forte, de bater lá no fundo. E esse bater no fundo é que traz esse ímpeto para a mudança. Às vezes é uma doença muito grave, uma perda de um familiar, de um filho, que nos faz quase que acordar para a vida e realizar: uau, espera aí, afinal eu preciso mesmo de mudar. A forma como estava a viver a minha vida até este momento já não me serve. Então a pessoa muda. Aí garanto que muda. As crenças aí têm um papel muito importante. Tal como as crenças positivas aproximam-te de ti, as crenças negativas fazem o quê? Elas afastam-te de ti, da tua essência, da tua autenticidade. Não consegues ser tu mesmo, precisas sempre de vestir uma máscara. Não sou bom o suficiente para ser amado e desejado. Preciso de ter isto ou de ser isto para ser alguém na vida. Ou seja, tu não consegues olhar para ti quando nós temos esta crença, não é? Esta crença negativa, como sendo alguém que por si só já tem valor. Precisas de acrescentar algo ou de ser alguém diferente para ter valor, para ser alguém na vida. Nunca vou ser ninguém na vida. Eu cresci assim numa casa muito humilde, de uma família muito humilde, nunca vou ser ninguém na vida. Garantidamente que não vai ser ninguém na vida. De certeza. Agora, sem dúvida que a circunstância de vida das pessoas vai nos condicionar. Mas, através do teu sistema de crenças, tu podes romper esses condicionamentos e seres tu a determinar a tua vida, criando um novo sistema de crenças. Okay? Desapegando das crenças geracionais, por exemplo. Eu libertei-me de muitas crenças geracionais. É quase como se o que eu sentia é que quando chegou a minha vez, quando chegou a minha vez, é quase como se um dos papéis da minha vida fosse quebrar com algumas das crenças que vinham na minha família. Por exemplo, a crença da escassez. Na minha família o dinheiro sempre foi muito mal visto. Outro exemplo, eu não sou normal. Eu não me encaixo em lado nenhum. Sentido de inadequação. Quando tu te sentes inadequado, dificilmente também te vais sentir capaz de encaixar seja onde for. Isso vai trazer uma sensação de isolamento muito grande.
E depois a questão do acreditar não ser normal também tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos que é normal e aquilo que não é normal. Afinal de contas, o que é normal? O que é padrão? Talvez aquilo que tu acredites que seja ser normal é aquilo que é padronizado e aceito de uma forma geral como normal pela sociedade. Contudo, a natureza humana é do mais diverso possível. Como é que tu queres encaixar a natureza humana, o ser humano, dentro de um rótulo de normalidade? Onde é que fica a expressão da humanidade dentro daquilo que é a caixinha da normalidade? Eu, durante muitos anos, eu dizia sempre que eu era normal. Eu sou normal, eu não sou normal, é como se eu não fosse deste mundo, não fosse deste planeta. Mas isso tem um efeito muito pernicioso, porque por não me achar normal, eu estava-me também a achar que deveria ter algum tipo de falha, algum tipo de deficiência, por exemplo. E, obviamente, isso é altamente limitador, né? Isso vai condicionar o meu comportamento. Aliás, condicionou o meu comportamento em larga escala. Então, o que é que eu precisei de alterar? Aquilo que eu acreditava como normal. Mudei o paradigma. Eu hoje em dia considero-me como uma pessoa perfeitamente normal. Mas também sei muitas pessoas que olham para mim e pensam, pronto, lá está ali a maluca da Fátima. Porque eu faço escolhas, tomo decisões, tenho um estilo de vida alternativo, diferente daquilo que a maioria aceita como normal, dentro daquilo que está padronizado na sociedade. Mas e será que aquilo que está padronizado na sociedade e aceito como normal é de facto positivo e benéfico para o ser humano? Será que não importa olhar também para aquilo que a sociedade nos quer impor de alguma maneira e assumirmos uma atitude não dogmática, de não aceitarmos tudo aquilo que nos contam e de sermos nós também a investigar um pouquinho o que é isto de ser humano e como é que eu posso viver a minha vida de acordo com valores de autenticidade, valores de amor, valores de humanidade, que em grande maioria são valores que dificilmente se conseguem enquadrar dentro daquilo que é normal. Por exemplo, na sociedade querem-nos impor as modas. Temos que nos vestir de determinada forma, temos que usar determinadas cores, ou que temos que ter determinadas profissões, porque essas profissões é que são socialmente aceitas, ou porque essas profissões é que nos dão status social, ou que temos que ter agora, nestas novas gerações, o casamento já não é tão bem aceito como era antigamente, famílias numerosas também não. Então, o que é verdade, o que é que não é verdade, o que é que se coaduna com a prosperidade da humanidade, o que é que limita a prosperidade da humanidade? É muito importante nós fazermos uma avaliação serena, mas com discernimento, de sermos capazes de olhar para os factos e não para as verdades absolutas. Porque essas verdades absolutas da sociedade também são crenças. E se são crenças que te condicionam, são crenças negativas. Se elas te expandem na tua humanidade, então aí sim, ok? Aí estás no caminho certo. Ok, não quero perder. Estamos quase, estamos quase. Então, quais é que são as consequências? Porque isto traz consequências. Aliás, já penso que quando dei aqui os exemplos destas crenças, já se subentende que consequências é que isto traz para a vida. Aqui neste caso é consequências de viver em função das crenças limitantes, em que a tua vida se orienta pelas crenças limitantes. Vai afetar a tua saúde mental. Vai afetar a tua saúde em geral. O processo cognitivo, a saúde emocional, a forma como tu sentes, a forma como tu te relacionas com as outras pessoas. Lá está, dificulta as relações com as outras pessoas. Deturpa a imagem que tu tens de ti próprio.
acabas por transferir para o mundo exterior um problema que, na verdade, está na tua perspectiva. Porque depois deixas de assumir uma coisa muito importante, que é a autorresponsabilidade. Começas a acreditar que o mundo à tua volta é que está errado, porque a tua verdade absoluta é que prevalece. Então, os outros é que são os culpados da desgraça da minha vida. Os bancos é que são culpados de eu ter pouco dinheiro. O governo é que é culpado. O Sistema Nacional de Saúde é que tem culpa de eu não ter saúde. Transpomos, doamos a nossa responsabilidade ao mundo externo. Isso traz-nos também para um estado de comodismo e de conformismo. Já não somos capazes de mudar nada, porque estamos demasiado assentes nessas tais verdades absolutas. E não conseguimos ver que possivelmente, talvez por acaso, é que possam existir outras verdades. A verdade não é absoluta, é relativa. Uma coisa são factos, outra coisa é esta verdade que nos move na vida. O que é que acontece quando nós estamos a viver sob a influência das crenças condicionantes e limitantes? Isso está a contribuir para a integração e a solidificação de um estado de sobrevivência, que é aquilo que nós temos estado a falar desde a nossa primeira sessão. Então, se tu queres sair do modo de sobrevivência, queres sair desse estado de desregulação do teu sistema nervoso e viver com tranquilidade, queres viver a tua melhor vida, enquanto tu estiveres submersa em crenças condicionantes, isso vai ser muito difícil. Precisas de dar atenção ao teu sistema de crenças. É uma vida, na verdade, que acaba por não ser vivida na sua plenitude. E talvez aqui tu possas me dar mais consequências. Olha para a tua vida. Consegues, neste caso agora, identificar algumas destas crenças? Ou, de acordo com estas formas de perceber se uma crença é positiva ou negativa, refletir sobre algumas das tuas verdades? Não reflitas daqui, da mente, reflete desde o teu coração, sente, abre o teu coração a ti mesmo, com sinceridade. Não tentes mentir a ti mesmo, não tentes justificar essas crenças, porque quando nós tentamos justificar, também nos estamos a tentar proteger de ver a realidade. Porque às vezes é doloroso quando nós nos apercebemos, eu vou dizer aqui mais um palavrão, que fizemos merda. Porquê? Porque isso traz-nos para um estado de grande vulnerabilidade. Mas é preciso assumir essa vulnerabilidade e olhar para a nossa vida sob esse paradigma, o paradigma da vulnerabilidade. Identificando essas crenças na tua vida, como é que elas te movem na vida? Como é que tu te moves em função delas na tua vida? É importante verdadeiramente perceberes, então, que direção é que a tua vida está a tomar mediante a presença dessas crenças. Porque se tu conseguires ver que o caminho, de facto, te está a afastar de ti mesmo, está a afastar dos teus sonhos, da tua autenticidade, então esta é a tua oportunidade. Não te deixe ir até ao fundo, não te deixes bater no fundo para mudar a tua vida. Não te deixes sentir a maior das dores que tu possas sentir na tua vida para mudar a tua vida. Dá a ti esta oportunidade. Ser vulnerável. Então, qual é que é o papel das crenças no desenvolvimento pessoal? A transformação pessoal, na verdade é isto que nós estamos aqui a tratar nesta imersão, é a transformação pessoal. Muitas vezes encontra um grande obstáculo nas crenças limitantes, tal como eu acabei de falar, e que moldam as nossas atitudes e os nossos comportamentos.
Segundo algumas terapias cognitivas, terapias comportamentais, a própria psicologia, a neurociência, e aqui digo-vos uma coisa: existe tanta bibliografia dedicada ao tema, é absolutamente incrível. E eu aqui posso indicar-te dois autores, neurocientistas, um deles não só neurocientista como também neurocirurgião, que abraçaram a espiritualidade, o Dr. James Doty e a doutora Tara Swartz, que trabalham precisamente a abundância, sistema de crenças, a conexão com o eu mais profundo, a conexão com o propósito de vida, com o sentido de vida. Tema basilar nas suas partilhas, nos seus livros, é sempre a questão das crenças. Os cientistas dizem-nos que é importante revisar, portanto, rever, observar e alterar as falas internas. As falas internas são as nossas crenças, aquilo que depois nós repetimos continuamente a nós mesmos, a forma como tu falas contigo, as palavras, as frases que tu usas para comunicar contigo. Essas falas internas têm que se transformar. E vamos precisamente transformar essas falas internas que nos impedem de alcançar o nosso potencial pleno. Isso é basilar, isso é essencial, isso é o primeiro passo. É realizar que temos determinadas falas internas baseadas nessas crenças limitantes e que nos condicionam e depois substituí-las, alterá-las, deixá-las ir. Então, o primeiro passo para superar estas barreiras invisíveis, aquelas tais barreiras que eu falei em que tu sabes que precisas de fazer qualquer coisa para mudar a tua vida. Tu sabes o que fazer, sabes como fazer, mas não consegues fazer. Há uma barreira invisível que te impede de agir, que te impede de mover, que faz com que tu procrastines aquilo que tu precisas de fazer. São estas crenças limitantes, são essas falas internas. Então, o primeiro passo é precisamente reconhecê-las e então substituí-las por falas informadas nessas novas crenças positivas que promovam confiança, promovam uma atitude positiva e possibilidade de crescimento. Ou seja, novas crenças potenciadoras. Exemplos, são 10 crenças. Então vamos pegar na crença negativa e depois vamos substituí-la, vamos transformá-la por uma crença positiva. Vamos pegar nas nossas falas internas e substituí-las por falas internas mais positivas, que estão de acordo com uma nova crença. Eu não sou bom o suficiente. Substituição. Eu sou capaz e estou sempre a evoluir. Não posso cometer erros. A substituição certa será: erros são oportunidades para aprender e a melhorar. Só aqui uma pequena parte em relação aqui à primeira crença, e já me adiantando àquilo que eu vou dizer 2 slides a seguir, em termos de conclusão, é que, obviamente, não basta substituir a fala, não basta eu começar a dizer a mim mesmo: eu sou capaz, eu estou sempre a evoluir, se isso não vier acompanhado da ação equivalente. Eu sou capaz e estou sempre a evoluir. Eu preciso, então, de me comprometer com determinadas ações que me levem a esta evolução, que me levem à capacidade de fazer alguma coisa. Aprender novas competências, fazer um curso, fazer terapia, por exemplo. Tal como aqui no segundo. Não posso cometer erros. Erros são as oportunidades para aprender e melhorar. É muito importante eu também trazer à minha vida ações, atitudes que me ajudem a olhar para os erros como oportunidades. Por exemplo, um exercício que se pode fazer aqui, em relação a esta crença, é de olhar para os erros do passado, escrever mesmo: ok, eu errei aqui, aqui, aqui. O que é que eu aprendi com isto? O que é que eu ainda posso aprender com isto? Porque se calhar ainda não extraíste de lá a lição. O que é que eu ainda posso aprender com isto?
e começar assim. E fazer disso, então, a nova forma como tu passas a lidar com os erros. Não chega a repetir e lançar afirmações positivas à lua, ok? Isso não é suficiente. Não tenho o que é preciso para ter sucesso. Substituição. Eu possuo todas as ferramentas que preciso para ter sucesso. Só preciso utilizá-las efetivamente. Reconhecer que ferramentas é que tu tens. Se não tiveres efetivamente necessárias, então procura adquirir essas ferramentas, esses recursos internos e aprenda a utilizá-las. Não basta às vezes saber que temos um determinado recurso e depois temos que saber utilizar. Portanto, aqui a questão da autoagência, da ação, de agir sobre as nossas crenças, é de facto o gatilho fundamental para que possas integrar estas novas crenças. Mais crenças, são 10 ao todo. É tarde demais para mudar. Ainda hoje falei com uma aluna na minha aula de yoga sobre isto. É tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para implementar mudanças positivas na minha vida. Principalmente quando essas mudanças positivas advêm do nosso sistema de crenças, daquilo que eu acredito. Eu acredito que isto é possível fazer assim, instantaneamente. Mudar a nossa crença de um momento para o outro. Mas é preciso que a pessoa queira, esteja disposta a fazer esta mudança. Pois essa mudança, lá está, tem implicações com tudo na nossa vida. Porque traz uma nova perspectiva à vida. Eu não mereço ser feliz. Substituição. Eu mereço felicidade. E trabalho para cultivá-la todos os dias. Aprender o que é felicidade. E agir nesse estado todos os dias. Não faço nada certo. Substituição. Eu faço muitas coisas bem e aprendo a fazer melhor ainda. O que é que tu afinal fazes bem? Eu estou certa que tu fazes muita coisa bem. Uma coisa que eu ouvia quando era criança era que tudo o que eu tocava estragava-se. Isto em relação aos brinquedos. Bem, eu hoje em dia vejo o quão isso me afetou. De sentir que eu de facto não fazia nada certo, porque depois não era só em relação aos brinquedos, obviamente, isto migrou para outros aspectos da vida. E aqui falamos muito, e eu já falei muito sobre isso, da questão da multidimensionalidade da vida humana, de todos os aspectos da vida, de como estão todos intimamente interconectados e são interdependentes, e de como todas as camadas do ser estão conectadas entre si. E algo que afeta um dos aspectos da nossa vida, uma das nossas camadas, vai afetar todas as outras. E uma pequena frase repetitiva que nós ouvimos na nossa infância tem o poder maléfico, infelizmente, de afetar todas as demais dimensões da nossa vida, na nossa vida adulta. E eu estou certa que há determinadas coisas que nós não fazemos bem, porque também não sabemos. Então é também esse reconhecimento, ok, então eu vou aprender a fazer bem. Eu vou ser curiosa por me aprimorar. E não é só fazer coisas, mas é também a ser quem tu és. Aprimora-te a ser quem tu és, na tua autenticidade. Não sou inteligente o suficiente. Substituição. Inteligência vem em muitas formas. Eu sou inteligente à minha maneira. Aqui mais um problema que a educação nos pode trazer. Nós somos classificados com notas. Um aluno que tem uma nota negativa não é inteligente. Isto é horrível. Mas ter um 20 representava uma pessoa inteligente. Na verdade, o que é inteligência?
É a capacidade de decorar e de ser capaz de fazer um exame e de acertar tudo aquilo que é questionado nesse exame. Isso é sinal de inteligência? É sinal de um determinado tipo de inteligência, não de que a pessoa é ou não inteligente. Se falhei uma vez, falharei sempre. Fatalismo, completamente. Isto acaba com qualquer tentativa de mudar na vida. Substituição. Cada tentativa é uma nova oportunidade para sucesso. E a cada tentativa tu te vais aprimorar, vais melhorar um determinado aspecto. E cada vez vais ter mais e mais e mais e mais sucesso. Falhar, sim, existe, é uma realidade, mas essa falha não deve ser vista como um erro. Essa falha deve ser vista como uma oportunidade de aprendizagem. E não desistir naturalmente. Insistir. Sempre com base nesse novo paradigma de que o falhar é nada mais, nada menos do que mais uma tentativa para te aprimorares. As coisas boas nunca acontecem comigo. Tudo me acontece. Como eu já falei há bocadinho, uma das crenças muito, muito, muito enraizadas em mim. Tudo me acontece. Como eu disse, tal palavrão, toda a porcaria me acontece. Nada de bom me acontece. Substituição. Eu atraio coisas positivas por estar receptivo e a trabalhar afincadamente para que elas aconteçam. Não basta, lá está, dizer que eu atraio coisas positivas, eu atraio coisas positivas, eu atraio coisas positivas. Então, e o que é que tu fazes para atrair essas coisas positivas? Tu trabalhas afincadamente para que elas aconteçam, para que elas se manifestem. E que tipo de trabalho? Só tu saberás. Aquilo que tu precisas de fazer e quem tu precisas ser para atrair a positividade. Para já, uma das coisas que eu diria que aqui é importante é também aprender a ver a positividade na vida, a ver o lado positivo, ver sempre o outro lado da medalha. Não ver apenas o lado trágico, o lado dramático, apenas as consequências negativas, apenas os problemas. E eu conheço várias pessoas a quem eu, quando partilhei das minhas maluquices, entre aspas, nos meus projetos de vida, só me souberam apontar os problemas. Ai, Fatinha, então o que é que tu vais fazer? Que é assim que me falam comigo, os meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã. Ai, Fatinha, o que é que tu vais fazer? Ai, não faças isso. Então, mas e depois o que é que e depois o que é que tu vais fazer da tua vida? Felizmente, neste momento na minha vida, eu já não sou permeável a isso. Mas no passado eu era. Então nunca mais me vou esquecer, e tem a ver muito com esta afirmação, com esta crença, com esta fala interna. Quando eu partilhei com o meu pai, a minha mãe já tinha falecido nessa altura, talvez isto tenha sido no ano 2012, foi quando eu pensei pela primeira vez que queria sair do banco. Eu entrei no banco em 2006, fiquei até 2000 e tenho que olhar aqui para 2022 ou 21, já não sei ao certo. Já 2021, é isso. Eu saí em 2021. E quando eu partilhei com o meu pai que queria sair do banco e que tinha pedido para sair do banco. Então a reação do meu pai foi absolutamente inesperada. O meu pai chorou copiosamente e só me pedia: Fatinha, não faças isso. E depois o que é feito da tua vida? E depois o que é que vai acontecer? E depois não tens dinheiro e não... E aquilo afetou-me tanto, até fico emocionada. Eu compreendo perfeitamente de onde é que aquele medo vem, tal medo geracional, tal crença geracional da escassez. Eu compreendo perfeitamente e aceito. Ok, meu pai tinha essa visão, meu pai entretanto já faleceu. O que é certo é que aquilo marcou muito. E foi muito difícil o processo de saída do banco, tanto que eu fui arrastando,
fui arrastando, fui arrastando. Eu sei que podia ter feito mais, ter forçado mais cedo a minha saída do que o fiz. Portanto, repara, de 2012 ou 2013, agora não tenho bem a certeza, até 2021 passou aqui uma bela época, não é? Uma bela época da minha vida. E eu podia ter forçado na altura a minha saída, mas eu não fui capaz. É quase como se, ok, eu integrei aquela crença do meu pai como minha e fui-me autossabotando, fui-me autocondicionando inconscientemente. Eu hoje em dia tenho essa certeza. E então eu não fiz aquilo que poderia ter feito na altura para me ter libertado e se calhar podia ter entrado numa nova fase da minha vida muito mais cedo. Também talvez não fosse a altura certa e está tudo certo. Eu acredito também que há sempre uma altura certa para tudo. Mas o que é certo é que aquilo impactou-me muito. E, e eu hoje em dia já tenho muito mais cuidado quando eu recebo crenças das outras pessoas. Quando eu recebo verdades das outras pessoas. Para não as integrar como minhas. Para eu ser capaz de distinguir qual é que é a minha verdade absoluta, positiva ou negativa, da verdade absoluta dessa outra pessoa. Porque essa outra pessoa tem as suas verdades baseadas na sua história, que é uma história diferente da minha. Aquilo que essa outra pessoa acredita que é o melhor para mim, é o melhor para mim de acordo com aquilo que seria o melhor para ela, de acordo com a sua própria história e não de acordo com a minha história. Eu não tenho sorte. Substituição. Eu crio a minha própria sorte por meio das minhas ações e decisões. Esta então é autoexplicável. A sorte é nada mais, nada menos do que uma construção da minha própria vida, que me leva a atrair determinados resultados, que depois parecem ser sorte, mas que não são. É um culminar de eventos e de elementos e de crenças positivas que levam a que haja uma magnetização dessa que é chamada de sorte. São os tais resultados positivos que eu vou atrair para a minha vida. Mas não são sorte, não são sequer coincidências, são, na verdade, sincronicidades que estão presentes na minha vida, que eu permito que elas aconteçam, porque eu contribuí para elas, a nível consciente e a nível inconsciente. Como criar, então, um novo sistema de crenças? A mudança da fala interna, que acabamos de falar, desta forma como tu falas contigo, destas afirmações, as palavras e frases que usas e repetes para ti mesmo, é apenas um passo. Não basta oferecer afirmações à lua. A substituição de crenças limitantes por afirmações positivas tem de ser acompanhada de mudanças concretas no comportamento para que a transformação seja efetiva. Reconhecer as próprias barreiras e trabalhar ativamente, é um processo contínuo, para superá-las vai desbloquear um novo nível de crescimento pessoal e assim possas viver a tua melhor vida. E com este slide eu podia terminar aqui a apresentação, mas eu depois senti que precisava de trazer mais um pouco acerca aqui desta criação do novo sistema de crenças. Só para conseguir ter uma ideia mais sólida e mais estruturada. Então, primeiro identificamos crenças limitantes. Observas os pensamentos, o teu padrão de pensamentos e de comportamentos, tais comportamentos repetitivos, que são baseados no inconsciente que é informado nessas crenças, que impedem o teu crescimento. E identifica os temas centrais ou conteúdos que se mais repetem. Normalmente há sempre uma determinada área que se salienta nos teus comportamentos, nestes que são os comportamentos automatizados que impedem o teu crescimento. Pode ser em relação ao dinheiro, pode ser em relação ao amor, em relação à tua profissão,
aí agora tu vais fazer esta análise. Portanto, eu quando estruturo aqui estes passos, o convite é então que tu faças este trabalho seguindo esta estrutura. Segundo, desafia as crenças limitantes. Põe-as à prova. Questiona a validade e utilidade dessas crenças e busca evidências que sustentem ou refutem as crenças. Ou seja, às vezes a nossa mente precisa de algum tipo de sustentação, precisa do tal, de uma lógica para compreender, ok, esta crença é uma crença válida, é uma crença verdadeira, é uma verdade verdadeira ou é uma ilusão? Busca evidências. Procura provar a ti mesmo a tua própria crença. Quase certeza que vais encontrar provas do contrário. Por exemplo, podes voltar para qualquer uma das crenças lá atrás, de todas aquelas que eu dei alguns exemplos, e de tentar encontrar provas que digam o contrário. E vais encontrar. De certeza absoluta. Por exemplo, a crença de que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Tu vais encontrar certamente crenças, ou provas, aliás, que provem o contrário, que digam o contrário. O dinheiro pode contribuir para tanta bondade no mundo. O dinheiro é um canal, é um instrumento para a abundância. Pode trazer até ti possibilidades que de outra forma não seriam acessíveis. Só para dar um exemplo. Ou de que só existe maldade no mundo. Será mesmo que só existe maldade no mundo? Basta que uma pessoa seja bondosa contigo, que tenha-te dado a mão quando tu precisaste, que te tenha sorrido e que através desse sorriso tu alegraste o teu dia. Já tens aí uma prova irrefutável de que existe bondade no mundo. Substitui então, terceiro passo, as crenças limitantes. Podes usar, por exemplo, os exemplos que eu dei anteriormente. Repete afirmações positivas, as falas internas, que reforcem essas novas crenças. Fala contigo dessa nova maneira. Imagina-te a alcançar os teus objetivos com base nessas novas crenças. Visualiza o teu dia perfeito em que essas novas crenças sustentam esse teu dia. Visualiza o futuro, esse futuro que é desejado, e experiencia-o como se fosse real agora. Essa realidade que é agora informada por essa nova crença. Como é que essa nova crença te pode trazer o futuro desejado? E faz esse exercício. É um exercício espetacular que tu podes fazer e que te vai ajudar a conectar com a emoção dessa realidade, como se ela estivesse a acontecer neste preciso momento. E isso tem uma força muito grande, isso vai reforçar e vai validar a tua nova crença. E, claro, ponto 4, age de acordo com as novas crenças. Faz escolhas e decisões apoiadas nestas novas crenças, informadas nestas novas crenças. Pratica, para além disso, obviamente, com regularidade, meditação e yoga para seres capaz de observar os pensamentos sem julgamento e treinar a atenção plena. E porquê que isto é importante? Isto é muito importante. Porque, imagina, foram 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos a acreditar na mesma coisa, na mesma treta. Vamos lá chamar as coisas pelos nomes. Uma treta que só te trouxe prejuízo, que condicionou as tuas relações. Por exemplo, agora vamos falar dos relacionamentos, dentro do exemplo. E agora tu decidiste, porque sentiste que essa forma de estar na vida de acordo com essa crença já não te serve, mudar então o teu sistema de crenças. Mas, naturalmente, imagino que é uma coisa integrada que fez parte da tua identidade durante 30, 40 anos. Está lá mesmo bem colado a nível celular no teu sistema, na tua mente. E
Agora mudas, começas a fazer este treino, passa um mês, as coisas começam a correr bem, 2 meses, 1 ano, e se calhar já não dás tanta atenção a estas práticas em si, já deixas fluir, porque a coisa já está a fluir bem, e de repente a situação idêntica àquela que tinha acontecido há 20 anos atrás voltou a acontecer e tu ficas assim, bolas, então mas o que é que aconteceu aqui? Eu pensava que já tinha curado isto na minha vida. O que é que o universo faz? O universo está sempre aqui quase que, eu não gosto de dizer isto, mas quase que a te testar, a pensar, deixa lá ver se o trabalho de casa está a ser feito. Qual é que é o trabalho de casa? É manter esta capacidade de te observar. E isto nós aprendemos no yoga e na meditação. De manter a atenção plena, de notar todas as nuances da vida, de dar atenção ao teu processo mental, aos teus comportamentos, de seres capaz de apreciar o surgimento destes comportamentos automáticos. E quando tu deixas-te relaxar um bocadinho demais, porque foram efetivamente muitos anos, não é? Num determinado padrão. Então esse padrão, ele volta até ti, porque o universo vai trazer outros gatilhos. Vai trazer novas experiências. E então tu vais-te fundamentar no quê? Naquilo que está lá, bem, bem, bem enraizado. Portanto, o processo, penso que foi há uns 2 slides atrás, o processo de transformação do teu sistema de crenças tem que ser um processo contínuo. Então precisas aqui de um suporte muito importante que te vai ajudar a manter a atenção. Não é hipervigilância, é uma atenção plena, é uma atenção bondosa, carinhosa, gentil, amorosa, mas que está sempre lá presente, está sempre atenta. Ok, Fátima, tu voltaste a fazer a mesma coisa. Ok? E é muito importante nós depois também brincarmos um pouquinho com isto. De reconhecermos, ou seja, abrir o coração, sermos receptivos, vulnerabilidade, autorresponsabilidade, autoagência, ou seja, incluir neste novo paradigma, nesta nova forma de estar na vida, todos estes novos elementos. E lá está, isto é uma aprendizagem. Pode acontecer assim, mas também pode necessitar então deste processo, na maioria das vezes precisa deste processo de integração destes diferentes conceitos para que a mudança seja mesmo efetiva, haja sustentabilidade no processo. Pratica a autenticidade. Acolhe, na verdade, quem tu és na verdade. Acolhe todo de ti, toda de ti. Vive desde o teu coração. Despe-te de máscaras que te levem para as tais crenças limitantes. As crenças limitantes trazem-nos máscaras, mas se tu começares a vestir algumas máscaras para te proteger do teu ambiente, então isso também vai-te agora trazer outras crenças associadas a essas máscaras, a esses novos papéis. E às vezes aqui é preciso encarar a realidade e pensar, ok, se eu neste ambiente não posso ser eu mesmo, se com estas pessoas eu não posso ser eu mesmo, se na minha profissão eu não posso ser eu mesmo e preciso de me mascarar de qualquer outra pessoa, de outro ser, para ter valor, para ser aceite, e começas então a criar aí mais outra vez a crença de que tu por si só não tens valor, de que não és suficiente, de que tu quem tu és não és uma pessoa aceitável, então aí se calhar seja necessário ponderar uma mudança radical, muda de ambiente, muda de pessoas. Procura novos ambientes onde haja uma vibração que eleva a tua e não que te diminua de quem tu és. Às vezes precisamos de descartar pessoas da nossa vida. Às vezes até são pessoas da nossa própria família e isso é super difícil. Não quer dizer que as abandones por completo, mas de impor determinados limites no convívio, por exemplo, e na forma como tu recebes as crenças dessas outras pessoas,
para que tu não as assumas como tuas e te estejas novamente a autossabotar. Rodeia-te de pessoas e ambientes que apoiem e incentivem as tuas novas crenças. Estas novas crenças, quando tudo isto está alinhado, são crenças magnéticas. Para alcançar uma vida próspera e abundante, é essencial cultivar uma mentalidade positiva. E aqui vou falar de 4 elementos que vão fazer com que as tuas crenças, estas potenciadoras, estas expansivas positivas, se transformem em crenças magnéticas, crenças que atraem aquilo que vai tão bem contribuir para que tu possas viver a tua melhor vida, para que traias abundância daquilo que seja necessário para que tu possas continuar o teu processo de transformação na pessoa que tu precisas ser para viver a tua melhor vida. Então, uma delas é precisamente uma mentalidade positiva. Estas crenças, elas vão facilitar esta nova mentalidade. Ao invés de te baseares numa mentalidade de escassez, passas a cultivar a positividade na tua vida. Uma mentalidade focada no presente. Práticas, outra vez, a meditação, a visualização, a atenção plena, são tudo práticas que te vão ajudar a alinhar com os teus pensamentos esses informados com base neste novo sistema de crenças, com os teus objetivos. E isso vai criar um estado de serenidade, de maior calma, de maior clareza, de maior amorosidade, porque vês a vida também nesse espectro da positividade. Viver livre de stress e ansiedade, ou seja, fora do modo de sobrevivência que é muito o foco da nossa imersão. Para isso, então, é importante desenvolver um sistema de crenças que promova a gratidão. Eu ontem falei muito sobre a gratidão como um aspecto fundamental para atrair abundância para a tua vida. E quando estas crenças favorecem o teu crescimento pessoal, as próprias crenças vão te transformar numa pessoa mais grata. Por sua vez, o exercício da gratidão de contribuir para a criação de novas crenças positivas e expansivas. Portanto, é uma bola de neve, outra vez, uma bola de neve positiva. E o reconhecimento das bênçãos diárias. A gratidão ajuda-te a valorizar aquilo que tu já tens, reduzindo, portanto, aquela sensação de falta, a tal mentalidade de escassez. E quando te focas naquilo que é positivo, estás também a criar um ciclo de energia positiva que se renova e, como tal, é magnética, que vai atrair mais abundância para a tua vida. Portanto, as tuas crenças, as crenças que venha desta mentalidade positiva, que contribuem para uma mentalidade positiva, crenças que venham da gratidão e deste reconhecimento das bênçãos diárias, mas que ao mesmo tempo também cultivam gratidão e o reconhecimento das bênçãos diárias, são crenças magnéticas. Portanto, aqui há esta reciprocidade. Tanto a crença contribui para estas condições, estas novas condições na tua vida, como o cultivo destas condições vão contribuir para a expansão dessas mesmas crenças. E crenças que vão ficando cada vez mais enraizadas, que acabam por contaminar positivamente, obviamente, o teu subconsciente. E então os teus novos comportamentos automáticos, os teus novos automatismos, os teus novos padrões passam então a beber dessa nova fonte. Por isso é que tudo isto é tão importante integrar e tratar, lá está, de uma forma holística e integral. A tua vida, quando isto acontece, quando estás a cultivar crenças magnéticas, a tua vida e a vibração que tu emanas para o universo torna-se magnética. Atrais aquilo que está alinhado com os teus valores, com as tuas crenças, com os teus sonhos, com os teus desejos e a tua melhor vida. Não só coisas, obviamente, situações, experiências, pessoas, tudo isso que te vai facilitar, então, a expansão e o crescimento pessoal.
que é que isto significa? Que existe alinhamento e coerência. E alinhamento e coerência é precisamente o tema de amanhã. Portanto, isto está tudo interligado. Há aqui uma inteligência atrás da construção desta imersão. E por último, apresento aqui as últimas duas condições fundamentais para que essas tuas crenças sejam magnéticas, para que a tua vida então seja magnética. É fundamental acreditares nas tuas capacidades e no teu potencial. O teu sentido de autoagência. Se não fizeres a menor ideia do que é que eu estou a falar, recomendo que assistas à aula anterior. Para superar desafios. A autoconfiança dá-te a força necessária para agir de forma proativa. E já percebeste que aqui a ação é absolutamente essencial. E buscar oportunidades, realizar também que elas estão presentes e que elas existem, que te levam ao crescimento pessoal e à tua melhor vida. É também importante aqui, dentro daquela que é a tua melhor vida e dentro das ações que tu desejas e que vais implementar, é estabelecer metas claras e realistas, pois isso vai dar um sentido de direção e de propósito. Imagina que tu crias um determinado plano com objetivos que são completamente surreais e que não te dão clareza no processo a seguir. Esse plano está destinado a falhar. Então é muito importante nós aprendermos a definir as metas da melhor maneira para que o processo associado à conquista dessas metas, desses objetivos, possa trazer verdadeiros resultados, resultados alinhados com aquilo que é pretendido. E sobre metas, sobre construção de objetivos, é um tema que nós vamos aprofundar e muito na mentoria, que está para muito, muito, muito breve. Outro aspecto importante a salientar aqui é a resiliência. Ou seja, desenvolver a capacidade de te recuperares das adversidades, que é aquele exercício que eu também já falei há bocadinho, que é olhar para trás e ver o que é possível aprender dos nossos erros, dos problemas que a vida nos ofereceu, que lições é que nós conseguimos trazer para nós, lições essas que nos fortalecem, que nos ajudam a lidar com adversidades futuras, que nos ajudam a lidar com mais força interior os nossos desafios. Isso é um conceito muito importante de antifragilidade. É quando nós somos capazes de nos fortalecer através dos desafios. A resiliência, então, o que é que nos traz para além de nos fortalecer? Ajuda-nos a manter uma atitude positiva, pois nós já sabemos que vamos ser capazes, que nós temos força para avançar, que nós temos força para agir e para superar todo e qualquer obstáculo que o universo nos ofereça. E isso, obviamente, contribui para que a nossa vida seja mais equilibrada, que seja mais satisfatória e mais alinhada. Agora sim, a conclusão. Um sistema de crenças magnéticas que enfatiza o pensamento positivo, a gratidão, a autoconfiança e a resiliência contribui para que possas viver uma vida mais próspera, abundante e livre de stress, afastando-te, portanto, de um modo de sobrevivência constante e aproximando-te da tua melhor vida. Se as crenças magnéticas enfatizam todos estes elementos, quando tu trabalhas todos esses elementos, isso também vai potenciar as tuas próprias crenças. Tens aqui muito trabalhinho para fazer, estou certa que sim. Se for necessário rever esta aula de hoje, tens acesso a esta apresentação, lê e relê, faz os exercícios, aplica o método daqueles 4 pontos que ficaram lá para trás e aplica na tua vida. Talvez comeces com uma crença e depois vais progredindo no teu processo. Não te esqueças que é um processo contínuo, ok? Mantenha a atenção plena, pratica yoga, meditação. Vai às práticas que eu já partilhei até hoje, que são práticas riquíssimas na nutrição desse estado de atenção plena. Quero então agradecer-te pela tua presença e convidar-te a estar presente no dia de amanhã, no 4º dia da tua imersão,
A força de estar em alinhamento e coerência. Uma aula, um dia onde vamos de alguma maneira relacionar tudo o que nós já aprendemos até agora. Muito obrigada e até amanhã.